E vamos para o terceiro. Eu, Raquel, particularmente acho que se a gente não tiver esse terceiro, a gente não consegue realizar o primeiro e nem o segundo, que é a oração. E quando eu falo oração, gente, eu não estou falando de religião. Quando a gente fala em orar, orar é uma necessidade do ser humano. E sabe por quê? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o espírito precisa ser alimentado. E a maneira de nós alimentarmos o nosso espírito é através da oração. E o que é a oração? Nada mais é do que conversar com Deus. Eu digo para vocês, né, a oração, ela é o alimento do espírito. Sem a oração, nosso espírito vai se enfraquecendo. Se a oração, conversar com Deus, não fizer parte do nosso dia a dia, a gente não aguenta. A gente não consegue ter um autoconhecimento, a gente não consegue mudar o foco. Conversar com Deus em qualquer momento do nosso dia. Do meu jeito, do teu jeito, cada um tem o seu jeito de conversar com Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele nos ouve, Ele nos orienta. É que nós às vezes não entendemos, né, essa orientação, mas Ele conversa conosco. Ele usa as pessoas para falar conosco. A mesma coisa, assim, o nosso corpo precisa do alimento. Se não tiver o alimento, enfraquece. Nosso espírito precisa do alimento. E qual é o alimento que a gente pode dar para o nosso espírito? A oração. Eu não vejo outra coisa. E eu digo até que a oração é a fé estratégica. É isso mesmo. Então não se fala de religião, falou em oração, está falando em religião. Não, exatamente, não precisamente, não precisa ser. A oração é uma fé estratégica. Eu estou usando uma estratégia para estar em sintonia com Deus. E como que eu faço isso? Através da oração. Eu falei aqui, não é nenhuma novidade, mas são coisas que a gente deixa passar despercebido com o tempo, com as dificuldades que a gente vive, com as correrias, com esse momento que a gente está vivendo, né, da quarentena. Então eu só fiz aqui lembrar de certas coisas que a gente já sabe, mas muitas vezes, por tantas situações, por tantas tribulações, a gente acaba deixando de lado. A gente tem um potencial muito grande dentro da gente e que não é mérito nosso. Às vezes a gente está assim num momento difícil, num momento assim que a gente está querendo ajuda. Então essas lives é justamente para isso, né? E eu gostaria até de colocar aqui para vocês. Então eu digo para vocês que estão aqui comigo, pequenos gestos podem fazer toda a diferença na vida da outra pessoa e depois faz na sua também, automaticamente. E aí eu convido você, agora que a gente está chegando no final da nossa live, eu convido você a fazer um exercício, seja hoje, amanhã, a experiência de você, aonde você estiver, de você dar aquele sorriso. Lembra do cãozinho da história? Que ele olhou no espelho e sorriu porque achou bonito. E aí ele viu 1000 cãezinhos sorrindo para ele também. Que você possa sorrir para um desconhecido, um estranho, não só para os teus amigos. Faça essa experiência. Dar um bom dia amanhã para alguém que você não conhece. É interessante essa experiência, gente, que às vezes tem algumas pessoas que estranham, você vê as reações, né, diferentes. Algumas pessoas que estranham, né? Outras retribuem o sorriso. Então faça essa experiência. Vai fazendo esse exercício na tua semana e veja depois se o resultado não é um pouquinho diferente. Tá bom? E aí eu queria só agradecer. Espero realmente que a conversa tenha ajudado de alguma forma. Esse bate-papo com vocês, espero ter ajudado de alguma forma.
a resgatar aquele lado que estava meio adormecido, talvez, em algum de vocês. Não desanimem, não desistam. Seja esse instrumento de Deus na vida das pessoas, que todos nós somos instrumentos de Deus. Basta a gente dizer sim para Ele, usa-me, que aí as coisas acontecem e a gente consegue ajudar mais pessoas. Isso também é organização. Organizar o seu interior, né? Organizar você por dentro. Porque automaticamente, quando você se organiza por dentro, fica muito mais fácil organizar a sua rotina, a parte de fora, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma semana abençoada a todos vocês.